Olá pessoal, bom dia. Mais um dia estamos aqui para uma videoaula. Espero que você tenha preparado o seu local de trabalho, feito a higienização das mãos, preparado a postura aí. Agora nós vamos parar um pouquinho para fazer o nosso momento de sintonia. Pedir ao Papai do Céu e a Nossa Senhora que proteja a nossa casa, a nossa família, as pessoas que estão doentes e que seja um dia de muitas bênçãos e muita paz. Rezaremos juntos hoje. Primeiramente fazendo o sinal da Santa Cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar o Santo Anjo do Senhor. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe e ilumine. Amém. Que Nossa Senhora nos proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Carmen Sales, rogai por nós. Então, pessoal, a nossa aula hoje de agora, a videoaula é de geografia, ok? E hoje nós vamos, olha lá o que a tia Adriana colocou aí, vamos trabalhar sobre a Rosa dos Ventos, outros conteúdos bem bacanas. Para iniciar, como sempre, eu quero lembrá-los qual foi a tarefa de casa, não é mesmo? A tarefa de casa da última videoaula foi fazer o quê? A leitura dessas páginas aqui, 22, 23, 24 a 35. Você tinha que ler, não é, essas páginas. Após da leitura, fazer um registro dos assuntos estudados. Então você tinha que ter cuidado com a margem, com o cabeçalho, escrever revisão de conteúdo e deixar as 3 linhas para fazer a faxina ortográfica. Eu espero que você tenha feito com qualidade, porque eu confio no seu trabalho, ok? Quando nós voltarmos, a tia Adriana vai dar uma olhadinha nessa atividade aí, ok, pessoal? Então, depois a gente conversar um pouquinho sobre a tarefa de casa e não esqueçam, voltem, façam a leitura do que você escreveu, tá bom? Depois a gente falar retomar um pouquinho sobre a tarefa de casa, nós vamos começar sobre o conteúdo de hoje. Qual que é o conteúdo de hoje? Nós vamos falar, pessoal, como é que se localiza no espaço. Pense aí, como é que você se localiza no espaço? Por exemplo, você precisa ir para um local que você não sabe onde que fica. Você precisa se localizar. Como é que você vai fazer? Olha aí, a tia Adriana colocou uma imagem. Quando você vê essa imagem, o que vem na sua cabeça? O que você imagina? Se tem escoteiro aí do outro lado, já matou a charada, não é mesmo, pessoal? O escoteiro usa muito esse objeto aqui, que é a bússola, não é mesmo? Para se localizar. Então, é isso que eu quero que vocês pensem agora, do que nós vamos falar. Como se localizar no espaço? Usando mapas. A gente usa mapas, não é? Para se localizar no espaço, para saber em que estado você está, o que tem em determinado estado. Agora na televisão está fazendo muito isso para falar sobre a pandemia, né? Para falar sobre o Covid. Aparece muito, no estado da Bahia tem tantos casos, quantos casos estão sendo tratados, quantos casos vieram ao óbito. Então usa-se muito mapa para mostrar. Vocês já observaram? Ou quando vai falar na previsão do tempo também, pessoal, abre muito mapa, porque para localizar as pessoas da onde está falando. Lá quando a repórter fala no Distrito Federal vão ter chuvas ou vai estar sol, aí abre lá a janelinha do Distrito Federal dentro do mapa. Vai falar do estado de Minas Gerais. Então assim vai se trabalhando o mapa. É uma forma de localização também. Então vamos lá, outra forma, pelos pontos cardeais, não é mesmo, pessoal? Pode se localizar. A gente se posiciona, observa onde o sol aparece, aonde ele se põe. Isso aí a gente vai se localizando também pelos pontos cardeais. Olha lá, norte, sul, leste, oeste. Sempre observando, quando eu trabalho com os pontos cardeais, observando onde o sol aparece logo pela manhã e aonde ele se põe, ok? Então nós já vimos aí, vamos voltar um pouquinho, que a gente pode se localizar no espaço de diferentes formas. Pelo mapa, como a tia Adriana falou, pelos pontos cardeais, vai guardando aí na sua memória. E qual que é a importância dos mapas? Olha lá, importância dos mapas.
os mapas são representações cartográficas de uma área no espaço. Eles possuem função de representar em um plano uma determinada localidade da superfície, apresentando um ou vários de seus aspectos. Eles são, sobretudo, uma forma de linguagem e, portanto, de comunicação. Então, se é linguagem, é uma forma de comunicar. Quando eu vejo aqui o mapa, vou voltar aqui um pouquinho, né? Tá falando aqui do mapa. É uma linguagem, ele está representando alguma coisa. Esse mapa aqui dos estados brasileiros, qual é a informação que ele está dando? Quais são os estados brasileiros e como eles são divididos, né? Tá vendo aqui? É uma forma de representação. Então, o mapa ele é importante? Vamos voltar lá onde nós estávamos. Olha aí, eles são, sobretudo, uma forma de linguagem e, portanto, de comunicação. Ele está comunicando o que o mapa? Está dizendo que lá, aquele mapa lá do Brasil, onde que fica cada estado brasileiro. A primeira grande importância do mapa é, sem dúvida, a localização. Olha lá o que a tia Adriana falou. Quando a moça lá, a repórter fala o clima do Distrito Federal, aí abre lá o Distrito Federal, está localizando onde está, olha lá, a localização da onde? Do Distrito Federal, ou a localização da Bahia, quer dizer que vai chover, ou agora falando aí do Covid, onde que estão acontecendo mais casos, aí abre lá, não, é em Pernambuco, não, é no Rio de Janeiro, é para você se localizar, a pessoa que está olhando se localizar. Então, sem dúvida, a maior importância dele é trabalhar a localização. Por meio deles podemos encontrar qualquer ponto da superfície terrestre e deslocarmos até ele. Então, isso é a importância dos mapas, porque nós nos localizamos pelos mapas, tá? E é importante também vocês lembrarem que os mapas são representações cartográficas do espaço, tá certo? A Rosa dos Ventos. O que é e como funciona? A Rosa dos Ventos é um dos elementos que compõem os mapas. Então, lá no mapa tem a Rosa dos Ventos, para localizar, tal estado está mais ao sul, tal norte, não, tal região está ao norte, ao oeste, é localização mesmo. Então vamos lá, a Rosa dos Ventos é um dos elementos que compõem o mapa. É por meio dela que a orientação cartográfica pode ser conhecida, pois sua função é apontar a direção, tá certo, gente? A principal, o objetivo da Rosa dos Ventos é isso, apontar a direção. Este símbolo é normalmente utilizado para apontar os pontos cardeais, facilitando a localização e a orientação cartográfica. Sua figura é utilizada há bastante tempo pela humanidade, estando presente no sistema de navegação antigo e também nos novos. Lembra que a tia Adriana falou, quem é escoteiro aí usa muito a bússola, porque tem lá também a Rosa dos Ventos. Vamos seguir a oeste, então para lá, olha a Rosa dos Ventos, a oeste está mais para cá, ou está mais para lá, então vamos seguir a oeste. É muito importante, é muito usado, tá certo, gente? Em todos os tipos de navegações, tanto os antigos quanto os novos. Tudo bem até aí, gente? Voltando um pouquinho, nós trabalhamos a importância. Voltando um pouquinho lá no primeiro slide, nós trabalhamos sobre o que? Os mapas, como se localizar. Nós já vimos que nós podemos nos localizar pelas bússolas, pelos mapas, não é? Pela Rosa dos Ventos. Vamos lá, próximo. A importância da Rosa dos Ventos na geografia. Qual é a importância desse instrumento? A geografia é uma ciência que se ocupa com a questão do espaço, que se preocupa com a questão do espaço, em que a localização e a orientação espacial são importantes e aparece essencialmente na cartografia. Para visualização, leitura e interpretação dos mapas, bem como para a produção de recursos cartográficos, conhecer a Rosa dos Ventos é essencial. Tá certo? Seu uso ajuda na compreensão do espaço representado nos mapas, mostrando como os lugares estão dispostos espacialmente. Aquilo que a tia Adriana falou,
espacialmente, ao sul, ao norte, ao oeste, ao leste, tá certo? Isso é a função da Rosa dos Ventos, ou seja, como está organizado o espaço geográfico, como esse espaço está localizado. Então é pela Rosa dos Ventos que nós vamos saber como aquele espaço está organizadinho, tá certo? Então vamos lá. Ela também é importante em atividades práticas. Imagine que um grupo realiza uma trilha por um ambiente onde o celular e o GPS não funcionam. Os recursos que eles poderão levar neste caso são um mapa do local da trilha e uma bússola. Lembra que a tia Adriana mostrou lá a imagem da bússola e falou aí dos escoteiros? Os escoteiros usam demais, porque eles saem, vão para a trilha, vão fazer as suas atividades e precisam se localizar. Se ele está lá sem um celular que não tem, né, a internet, não pode se localizar, não tem um GPS, por onde que vai se localizar? Pela bússola. Pelo mapa local da trilha, né? Precisa ter um mapa antes de ir e uma bússola, porque lá tem o que na bússola? A Rosa dos Ventos. Com um pouco de conhecimento, as pessoas poderão orientar-se utilizando esses recursos, conhecendo conceitos básicos de orientação espacial e utilizando a Rosa dos Ventos, bem como observando a posição dos astros em relação ao local onde estão. Ou seja, onde o Sol apareceu, não é mesmo? E qual direção ele se põe ao entardecer. É o principal. Para se localizar, precisa saber nascente, poente. E aí vai trabalhar a localização lá com a bússola, tá certo? Que onde tem o que? A Rosa dos Ventos. Muito bem. Entenderam até aí, pessoal? Não se preocupe que depois a tia Adriana vai falar sobre esses textos, tá bom? Vai estar lá em arquivos para você disponibilizar para vocês fazerem a impressão e colar no caderno, tá certo? Vamos lá. Os mapas a partir das imagens de satélites. Olha aí, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre isso. As imagens de satélites são obtidas a partir de satélites que giram em torno da Terra. Os sensores fixados neles retêm a energia emitida pela superfície terrestre e produzindo em forma de imagens, que são importantes fontes de dados para a criação de mapas. Então lá o Google, né, o Google Maps, é feito dessa forma aqui, ó, imagens de satélites, imagens de satélites são obtidas a partir de satélites que giram em torno da Terra. Os sensores fixados neles retêm energia emitida pela superfície terrestre, produzindo em forma de imagens, que são importantes fontes de dados para a criação de mapas. Né? Coloca lá no carro, no Google lá, Google Maps, coloca lá o endereço. É por esses satélites ali que faz o mapeamento da região e que vai direcionando o carro para o local onde nós desejamos chegar, tá certo? Então vamos lá. Satélites artificiais. Satélites artificiais são equipamentos de funcionalidade diversas, lançados no espaço e que permanecem em órbita ao redor da Terra. Os satélites artificiais são equipamentos construídos por quem? Se ele é artificial, nós já falamos, né? Ele é construído por quem? Pelo homem, que após serem lançados no espaço, permanecem em órbita ao redor da Terra, ó, fazendo todo esse mapeamento. Esses equipamentos tornaram-se fundamentais para o uso de tecnologia na Terra, comunicação e estudo sobre o planeta. Então lá, para saber sobre a previsão do tempo, satélites artificiais que estão lá fazendo todo o estudo. Tipo de satélite, gente, olha lá, vamos ver? Satélites de comunicação, os mais numerosos. Satélites de televisão, satélites científicos, satélites meteorológicos, olha aqui, a tia Adriana acabou de falar, para poder fazer a previsão do tempo, são esses satélites aqui. Satélites de sensoriamento remoto, de recursos terrestres e satélites de uso militar, tá certo? Então esses aí são alguns exemplos. Vamos lá. Processo de lançamento de um satélite artificial. Como é que acontece esse lançamento
desse satélite para ele fazer todo o trabalho que é necessário. Cada um em sua área, vocês viram? Existem diferentes satélites para cada tipo de estudo que vai fazer, tá certo? Então, como é que é o processamento dele? Como é que se lança? Os satélites artificiais são levados até a altura desejada a bordo de um ônibus espacial ou acoplados a um foguete. Olha lá, gente. Ao atingir a altura desejada, o satélite é acelerado até que atinja a velocidade necessária para manter-se em órbita. Olha que legal. Então é feito todo um estudo primeiro, ele é lançado, tá vendo? Depois ele é acelerado até atingir a velocidade necessária para manter-se em órbita, né? No local desejado lá, para poder mandar a informação. Aí, gente, foi aquilo que a tia Adriana falou. Todos esses textos eu vou liberar lá, ó, os textos dessa aula estão disponíveis em arquivos no canal de Geografia. Então você vai lá em Geografia, entra lá nos arquivos, vão ter essas informações aí para vocês. Pode imprimir, quando for possível, você imprime e cola no caderno para estudar. Se não for possível imprimir agora, faça um estudo aí pela tela do seu computador. Não tem problema, eu não quero vocês copiando esses textos. São textos grandes, é para estudo. Não deu agora para imprimir por algum motivo, não tem impressora, tá com algum probleminha, então estuda pela tela. Combinado? Então, pessoal, além da leitura dos textos, né, nós temos uma tarefa de casa. Qual que é a tarefa de casa? Livro Lição de Casa, que é o livro fininho de Geografia. As páginas são 24 a 26. É uma revisão de conteúdo. Então, o que você precisa fazer se é revisão de conteúdo? Volta lá nas páginas que nós trabalhamos primeiro, faz a leitura, procura trabalhar a sua cabecinha para você voltar, a memória fotográfica, o que você aprendeu. Volta, estuda, não tenta fazer primeiro, estuda, estudou, relembrou, voltou lá no conteúdo, aí você vai para o livro e faz as atividades, ok? Faça com capricho, cuidado com a letra maiúscula, com a pontuação no final, observa tudo isso, treine bastante e com capricho, tá certo? Não esqueça das dicas da tia Adriana. Fica com Deus e beijinhos.